Certo. Dados esses dois exemplos para vocês, eu queria então trazer algumas dicas, algumas estratégias que podem ajudar a contornar os vieses. Lembrando do primeiro exemplo, o viés de gênero na avaliação. Naquele primeiro exemplo, os estudantes avaliaram as avaliações, né, os textos, numa nota de 0 a 10. O que os pesquisadores repararam é que os professores com nome masculino, né, o texto com um autor de nome masculino, recebiam notas 9 e 10, e as mulheres não recebiam a nota 9 e 10. Então, o que eles fizeram? Eles mudaram a escala, passaram essa escala de, ao invés de 0 a 10, para 0 a 6. E reduzindo a escala de 0 a 10 para 0 a 6, a diferença na avaliação passou a ser marginal. Antes era aquele 7,1 em 7,8, que é uma diferença estatisticamente relevante. Agora passou a uma diferença de 0,1, que é uma diferença estatisticamente irrelevante. Por quê? Porque na escala de 0 a 6, as pessoas passaram também a dar nota 5 e 6 para as mulheres. Isso significa que os estereótipos mudaram? Não. Mas isso significa que uma intervenção na escala, na forma de avaliação, conseguiu contornar o viés. A gente não solucionou o problema estrutural aqui, que é o do preconceito, que é o do estereótipo. Mas a gente conseguiu dar uma resposta imediata de curto prazo para um viés que impactava a vida das pessoas. Então, essa é a vantagem de ter algumas intervenções que contornam os vieses. Elas trazem soluções rápidas para problemas estruturais que existem, que permanecem, que a gente continua precisando trabalhar com educação, com políticas públicas, com investimento, mas que de todo modo a gente consegue fazer alguma coisa para mudar a vida das pessoas que estão sendo prejudicadas nesse momento. E aí, com isso, eu trago mais algumas sugestões que a gente pode adotar no nosso dia a dia, principalmente se formos lideranças, se tivermos pessoas trabalhando conosco. A primeira delas é o checklist de oportunidades. Eu tenho uma equipe, eu tenho várias pessoas que trabalham comigo. Fazer uma lista dessas pessoas e pensar quais pessoas da minha equipe eu tenho acionado quando eu tenho um novo projeto, uma nova atividade. Com que frequência eu aciono cada uma dessas pessoas? Qual é o tipo de trabalho que eu tenho dado para cada uma dessas pessoas? Eu estou dando as mesmas oportunidades para todo mundo? E qual a importância do cliente? Qual a importância daquela tarefa? Qual vai ser o retorno financeiro? Porque às vezes eu estou privilegiando uma pessoa, seja por uma similaridade, seja porque foi a pessoa que estudou na mesma universidade que eu, e que aí eu acho que ela tem algo especial. Mas às vezes uma pessoa que estudou na outra universidade, ela pode ser tão boa quanto se ela tiver uma oportunidade. Checklist de oportunidades é a primeira dica para contornar esses nossos vieses. Segunda dica, perguntas inversas. Vou fazer um comentário. Se fosse um homem, será que fazia esse mesmo comentário? Será que faria essa mesma pergunta? Esse é legal também para entrevistas, para quando estamos selecionando pessoas para trabalhar conosco. Se essa pessoa fosse gay, eu faria esse comentário? Eu teria feito essa pergunta? Se essa pessoa fosse branca, eu faria esse elogio? Porque o elogio nem sempre ele é positivo. Ele pode também esconder um viés. Então, essas perguntas para a gente torcer um pouquinho a nossa lógica, questionar o nosso cérebro, tirar a gente da zona de conforto. E um outro é para reuniões, são ideias anônimas. Se vocês têm percebido que nas reuniões, talvez, as mulheres têm falado menos, os estagiários têm falado menos, as pessoas LGBT têm falado menos, uma forma possível é circular um formulário antes da reunião, imagina uma reunião de brainstorming, um novo cliente, um novo caso. Todo mundo manda suas sugestões de forma anônima. Então, você tem uma lista de sugestões, de ideias, você consegue discutir aquelas ideias com base no seu potencial e não na sua autoria. Não importa se quem mandou aquela sugestão foi a chefia ou se foi a estagiária. Depende se o que vai ser avaliado vai ser se a ideia é boa ou não. Então, desse modo, a gente também consegue contornar os vieses. Essas são apenas algumas pequenas dicas que nós podemos adotar no dia a dia, mas que já ajudam a contornar os vieses. Como eu disse, os estereótipos e os preconceitos, eles continuam existindo, eles são problemas estruturais. Mas com algumas pequenas intervenções, com algumas pequenas ações, nós podemos sim contornar os vieses
e trazer algum tipo de melhora para a vida dessas pessoas que estão sofrendo com esse impacto. Pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Muito obrigada. Se tiverem alguma pergunta, estou à disposição.